Dr. Francisco Assunção, mais uma vez na Janela da Paulista, e hoje vamos falar sobre autismo. O que é autismo? Todo mundo fala tanto em autismo. Será que as pessoas sabem o que é autismo? Então, acho que tem uma confusão muito grande a respeito disso. Se nós formos definir, autismo é uma síndrome comportamental. Isso significa que o diagnóstico é feito através dos comportamentos da criança. De base biológica, que cursa como um transtorno de desenvolvimento, ou seja, que atravessa todo o período de desenvolvimento dessa criança e, portanto, dá um prejuízo nessa curva de desenvolvimento e que se caracteriza por alterações de sociabilidade, de linguagem e daquilo que os especialistas chamam de atividade imaginativa representada por condutas inadequadas ou bizarras. Em 75% dos casos, aproximadamente, o autismo cursa com retardo mental, e naqueles que têm inteligência normal, o prejuízo cognitivo é em cima de algumas áreas muito específicas. Então é importante se frisar isso. Autismo é um quadro sério, é um quadro que não tem cura, ele melhora, mas autistas continuam autistas e que trazem prejuízos adaptativos marcados. Quando nós falamos dos prejuízos cognitivos, eu acho que é interessante explicar um pouquinho. Esses prejuízos cognitivos são prejuízos da seguinte forma. Imagine que para que eu converse com você, eu não posso falar o que eu quero. Eu tenho que perceber o que você quer que eu fale. Para isso, eu dependo de uma série de informações que você me dá, que vão desde a sua expressão facial, até a sua voz, tonalidade, ritmo, timbre, gestualidade, uma série de coisas. O autista tem um prejuízo nisso, que não percebe. Esse é um prejuízo cognitivo, mesmo naqueles que não têm retardo mental. Um outro prejuízo cognitivo que se tem é que a informação que você me dá, eu tenho que contextualizar. A mesma coisa que alguém me fala em casa tem um sentido diferente do se me falar na rua, e tem um outro sentido se me falar na balada. E eu tenho que decodificar isso, não só pela forma e pelo conteúdo, mas pelo contexto, que é outra coisa que ele também não faz. E o terceiro prejuízo, que é a flexibilidade. À medida que eu converso com você, você me dá feedbacks, sejam eles comportamentais ou verbais, orais. A partir desses feedbacks, eu tenho que corrigir o que eu falo. Para quê? Para te manter interessado no que eu estou falando. Sim. Que é outra coisa que ele também não faz. Mas, Francisco, isso deve ser uma coisa bastante complicada para você perceber, não é? Se eu for pensar só nesses sintomas, sem dúvida. Né? Ah, mas tem outros indicadores. Claro, principalmente quando eu falo de crianças muito pequenas. Mas eu falei desses prejuízos cognitivos porque usualmente se tem uma mítica de que as coisas funcionam maravilhosamente bem. Não funcionam. Mesmo quando eu não tenho tantos outros sintomas, esses prejuízos estão presentes. E que muitas vezes passam por rudeza, passam por falta de educação, e que não são falta de compreensão. Mas eu tenho outros sintomas, então o isolamento aparece pela falta de atenção compartilhada. Você olha para um lugar, o bebê acompanha o seu olhar. Né? Bebês autistas têm dificuldade em fazer isso. A criança começa a reagir ao nome. Bebês autistas têm mais dificuldade nisso. Bebês fazem sinais de antecipação, ele se joga para no seu colo. Bebês autistas fazem menos isso. À medida que essa criança cresce, uma característica que é importante de se observar é a linguagem. Então uma criança começa a falar palavras ao redor de 1 ano. Ao redor de 2 anos ela fala frases simples. Autistas têm prejuízo da fala, enquanto expressão comunicativa. Pode existir uma fala, mas é uma fala descontextualizada, é uma fala que tem um poder comunicacional menor, com um prejuízo semântico.
E você vai ter o aparecimento de algumas condutas que nós tangenciamos na nossa conversa anterior. Então, aparecimento de estereotipias, balanceios de braço, tipo bater de asas de pássaro, rodar no próprio eixo, andar na ponta dos pés. Vão aparecer muitas vezes alterações sensoriais, uma sensibilidade maior, por exemplo, a sons, reconhecimento olfativo, reconhecimento oral, algumas condutas bizarras, alguns rituais específicos, um interesse muito grande por determinados temas que são muito específicos e inadequados para aquela idade, grupo social. Muitas vezes uma linguagem pedante que dá a impressão de que a criança é brilhante. Muitas vezes, aqueles que não têm prejuízo intelectual, quando menores, eles são erroneamente diagnosticados como superdotados, né? Porque as pessoas ficam maravilhadas. Imagina, ele aprendeu a falar, a ler sozinho aos 5 anos e sabe todas as bandeiras do mundo, né? O problema é que ele aprendeu a ler sozinho, isso tem um nome específico, hiperlexia, mas ele tem um prejuízo de compreensão. E saber todas as bandeiras do mundo não serve para nada, né? Então, 2 fatores de prognóstico: linguagem e nível intelectual. Quanto piores os dois, pior o prognóstico, mais grave o quadro. Então, quando você tem um nível intelectual muito baixo, o isolamento é muito intenso. São aqueles autistas que aparecem muitas vezes em televisão falando, as pessoas falando sobre autismo, ficam francamente isolados num cantinho da sala sem nenhuma atividade. Ausência de linguagem e esses movimentos estereotipados muito marcados. Esse indivíduo fica se balançando e balançando braços ou girando no próprio eixo a maior parte do tempo. Então, esses quadros são muito graves. À medida que você se desloca nesse contínuo, você chega numa ponta que é muito difícil de você fazer diagnóstico antes de 3, 4 anos. Se a gente fosse muito purista, a gente vai fazer esse diagnóstico mais para frente ainda. Porque são crianças que têm uma inteligência normal, então elas muitas vezes desenvolvem linguagem na época certa. E esses problemas de sociabilidade vão ser mais presentes à medida em que ela tem uma socialização comunal, à medida em que ela entra na escola e ela é inadequada com os colegas. E aí você vai perceber que ela não percebe o que os colegas estão fazendo, ela não percebe o que a professora está pedindo, né? Aí é mais difícil. Algumas coisas eu tenho que ensiná-lo que não podem ser feitas, não porque estão erradas, mas porque elas são um pouco adaptadas. Então a gente ouve muitas famílias falarem assim: ah, mas ele é extremamente honesto, ele fala só a verdade. Sim, mas falar só a verdade não é adaptado. Não, claro que não. Então o tratamento vai ser muito feito dessa forma. E para aqueles muito comprometidos é treino mesmo. É um treino com base em comportamento. Existem profissionais que fazem isso? Existem instituições onde eu posso colocar o meu filho autista e ele receber esse tipo de treinamento? Veja, ou não? Esses profissionais, para se formarem, vão depender do seu próprio investimento, não só econômico, como de busca onde eles vão se formar. Sim. E são poucos os lugares. E aí o trabalho desses profissionais vai ser raro e caro, o que faz com que as pessoas tenham menos acesso. Se você pegar as grandes instituições, tipo associações de autistas, elas fazem um papel extremamente importante, mas elas são restritas, elas não conseguem atender demanda. Bom, se a gente tem dificuldade para encontrar instituições que possam treinar esse meu filho autista, né? O que eu faço então? Eu mesma posso fazer isso? As mães podem aprender, os pais, as famílias. Mas isso não é viável. Então, por exemplo, todo trabalho com linguagem é feito por fonoaudiólogo. E não por qualquer fonoaudiólogo. Todo treino de sociabilidade é feito por psicólogos comportamentais com modelos muito específicos. Algumas mães, de alguma maneira, deixam de ser mães e passam a estudar essas coisas e aí elas cuidam, mas isso é raridade também. Aí vai ficar a grande pergunta que os pais fazem e para a qual a gente não tem resposta. O que vai ser dessas crianças quando esses pais morrerem? Não sei. Ninguém sabe.
porque não se dá as condições adequadas nem para que elas se desenvolvam adequadamente e nem para que elas tenham um lugar onde elas possam ficar adequadamente e dignamente após a morte. Essa notícia é triste, hein? Todos os meus são tristes, quase. Every time we say goodbye.